Adão e Eva foram pessoas reais ou apenas um mito? Essa é uma das questões mais polêmicas hoje em dia. Muitos estudiosos modernos tratam os primeiros capítulos de Gênesis como uma história simbólica. Mas será que a própria Bíblia concorda com isso? Vamos investigar juntos. Quando lemos Gênesis, não encontramos nenhuma pista de que Adão e Eva são personagens de uma fábula. Pelo contrário, o livro os descreve como indivíduos concretos, criados por Deus, que viveram em um lugar real, tomaram decisões reais e enfrentaram consequências bem reais. A narrativa descreve sua criação, seu casamento, sua queda, a expulsão do Éden e o nascimento de seus filhos. Esse estilo de escrita é típico de um relato histórico, não de um poema ou mito. Além disso, a Bíblia apresenta Adão e Eva como os pais de toda a humanidade. Gênesis conta que eles tiveram filhos como Caim, Abel e Sete, e que a partir deles, toda a raça humana se desenvolveu. O capítulo 5 de Gênesis, por exemplo, nos dá uma genealogia detalhada, que começa com Adão e continua de geração em geração. É a mesma estrutura usada para registrar a história de personagens que ninguém duvida que foram reais, como Noé, Abraão e Jacó. Para o autor de Gênesis, Adão era tão histórico quanto eles. Inclusive, a expressão "estas são as gerações" que aparece várias vezes em Gênesis, era uma fórmula usada para introduzir registros históricos. E adivinha, ela é aplicada diretamente a Adão quando no mesmo patamar histórico que os outros patriarcas. Mas a evidência não para no Antigo Testamento. O Novo Testamento reforça essa ideia de forma ainda mais clara. No Evangelho de Lucas, a genealogia de Jesus Cristo vai até Adão. Pense bem, genealogias traçam a linhagem de pessoas reais, não de símbolos. Se Adão fosse um mito, a linhagem de Jesus seria interrompida em uma fantasia. O próprio Jesus, ao falar sobre o casamento, citou a criação do primeiro casal, homem e mulher, como um evento histórico que serve de fundamento para o matrimônio. Ele não estava se referindo a uma lenda. E o apóstolo Paulo, ele é categórico. Em sua carta aos Romanos, ele afirma que o pecado e a morte entraram no mundo por meio de um homem real, Adão. Em 1 Coríntios, Paulo faz um contraste direto entre Adão, o primeiro homem, e Cristo, o último Adam. Essa comparação é a base da nossa salvação. Assim como a morte veio por um homem real, a vida eterna veio por outro homem real, Jesus Cristo. Se Adão for apenas simbólico, todo o plano de redenção perde o sentido. Paulo chega a dizer que Adão foi formado primeiro e depois Eva, tratando a ordem da criação como um fato histórico. Por fim, vamos usar a lógica. A humanidade precisou ter um começo. Em algum momento da história, existiu um primeiro casal humano, um homem e uma mulher. A Bíblia simplesmente nos diz quem eles eram: Adão e Eva. Portanto, quando olhamos para a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, a conclusão é clara. Adão e Eva não são mitos. Eles são apresentados como pessoas reais, criadas por Deus, que deram início à história da humanidade. Negar a existência deles não afeta apenas o livro de Gênesis, mas abala pilares fundamentais da fé cristã, como a origem do pecado e a obra redentora de Cristo. Se este vídeo te ajudou a entender melhor a Bíblia, peço que você curta, deixe seu comentário com sua opinião ou dúvida e compartilhe com seus amigos. E claro, inscreva-se no canal para continuarmos crescendo juntos no conhecimento da Palavra de Deus. Muito obrigado por assistir.